Vamos falar agora sobre a cobrança de taxas em bares e restaurantes. Você sabe quais são opcionais e quais são obrigatórias nesses estabelecimentos? A repórter Vanessa Costa está com um advogado especialista em direito do consumidor e traz mais informações agora para a gente. Acompanhe. Início de ano, bares e restaurantes lotados na nossa capital, uma época festiva. Mas é importante, enquanto consumidor, estar atento a alguns aspectos. Por isso, viemos conversar com o advogado Giovanni Faraco, especialista em direito do consumidor e também presidente da comissão desse direito na OAB, que pode explicar para a gente, Giovanni, em relação ao consumidor, o que ele deve estar atento na hora de receber a comanda, de estar presente em um restaurante ou bar. Uma questão importante em relação à comanda é a questão da taxa da perda da comanda. Alguns estabelecimentos, eles na verdade, cobram uma taxa pela perda dessa comanda, e isso é abusivo, visto que o estabelecimento é o responsável pela administração da comanda. Então, caso isso ocorra, vai ficar muito a critério da boa-fé do consumidor, né? A gente sempre recomenda o bom senso para ambas as partes. E, de fato, não havendo essa administração da comanda, o estabelecimento deve confiar no consumidor no sentido dele explicar o que ele consumiu ou não no estabelecimento. Além disso, a taxa de desperdício, esses outros tipos de pagamentos extra, eles podem ser cobrados? Não, também não. Nem taxa de desperdício. Acontece muito em rodízios, né? Deixou uma certa quantidade no prato, esse não pode cobrar um valor por um desperdício. Bem como também há questões de divisão de prato. Você, às vezes, quer adquirir um prato, e esse prato para ser dividido por duas pessoas. Tem estabelecimento que cobra essa divisão por um prato extra. Isso não pode. Além disso, existe uma taxa de rolha, por exemplo, para você entrar com o seu próprio vinho em um restaurante. Isso é permitido? Sim, é permitido. Por que é permitido? É permitido porque o estabelecimento vai disponibilizar a taça, vai lavar a taça. Às vezes pode acontecer um acidente na mesa e derramar, e vai ter o serviço de limpeza. Então, é cobrada a taxa de rolha nesse sentido, apenas por isso. Os 10% de serviço e o cover artístico é permitido? O cover artístico é permitido. Ambos são permitidos, porém o primeiro é opcional. Tá? Os 10% do garçom, na verdade, é uma gorjeta. Então, isso vai ficar muito a critério por mera liberalidade do consumidor. Inclusive, a taxa de 10% ela é simbólica. O consumidor ele pode dar um valor, inclusive, superior ou inferior. Fica muito a critério. Já a taxa de cover artístico vai depender se o estabelecimento ele divulga esse serviço na entrada do estabelecimento. Então, deve constar na entrada do estabelecimento que vai haver uma apresentação artística, demonstrar o horário, valores, inclusive, tá? E não pode, de forma alguma, cobrar por telão. Tem estabelecimento que cobra por apresentações no telão, jogos, lutas, isso não pode. E em relação à presença de crianças nos estabelecimentos, pode proibir essa presença, seja bar ou restaurante? De forma alguma. Nem criança, alguns estabelecimentos proíbem a presença de crianças com portadores do transtorno do espectro autista. Isso não pode acontecer, é discriminatório. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, que possamos ficar atentos aos nossos direitos e então usufruir aí desses espaços de bares e restaurantes sempre da melhor forma com os nossos amigos, nossos familiares. E em caso de qualquer situação desconfortável com relação ao consumo e ao estabelecimento, você também pode notificar no PROCON. Aqui em João Pessoa, fica no centro da cidade, por trás da Praça da Independência. Vanessa Costa para o Correio Manhã. Muito bem, né? Dicas importantes para você saber o que é obrigatório e o que é opcional em bares e restaurantes.